E aí, meu amigo, tudo bem? Aqui é o professor André Menezes, o brabo da biologia, para mais uma aula do nosso Preveste UEA. Eu sou o professor André Menezes, eu tenho cabelos pretos, uso barba, camisa preta, calça jeans, estamos em um estúdio de televisão e eu usei a tela interativa para anotações. E vamos à nossa aula de hoje, vamos falar de teorias evolutivas. E para isso, questão EA 2024, analisa o esquema. Vai! Eu tenho nesse esquema 3 fatores importantíssimos. A gente começa com mutação de um lado, variabilidade genética do outro, recombinação genética do outro. Mutação e recombinação genética promovem variabilidade. Seleção natural age nessa variabilidade, promove adaptação. Que é isso? Conceitos presentes no esquema estão associados diretamente a quê? Bora lá, letra A, a genética mendeliana. Letra B, a teoria moderna da evolução. Letra C, ao processo de especiação. Letra D, a biotecnologia molecular. Letra E, ao processo de deriva genética. Gente, para entender isso, a gente tem que puxar o contexto histórico, conhecer as teorias para poder chegar a essa teoria que a questão ela fala. Primeiro um pouco de histórico, tá? A gente tem lá o chamado fixismo. Fixismo versus evolucionismo. Galera, fixismo é base do criacionismo, onde ele prega a imutabilidade das espécies. O fixismo, ele diz que as espécies não mudam. E elas são sempre as mesmas espécies, desde a criação pela entidade divina, e assim elas são até hoje, nunca mudaram, certo? Já o evolucionismo, ele prega que essas espécies sofrem mudanças ao longo do tempo, tá? Promovendo aí a adaptação, beleza? Bem, comparando ali o fixismo, que é baseado no criacionismo, e o evolucionismo, tá? A gente tem, obviamente, o evolucionismo como destaque dessa nossa questão. Das teorias evolutivas mais famosas, a gente traz o destaque para Lamarck, que promovia a clássica análise do uso e desuso. Lamarck dizia lá que quanto mais um animal usasse um determinado órgão ou membro corporal, mais ele iria se desenvolver. E quanto menos ele usasse, esse órgão ele iria atrofiar e desaparecer. E Lamarck ainda dizia que essas características eram transmitidas aos descendentes, que era a transmissão dos caracteres adquiridos aos descendentes. Então, os descendentes já nasciam com aquelas características adquiridas, certo? Então, Lamarck pregava que o ambiente, ele forçava a mudança, obrigava a mudança naquele indivíduo. Já Darwin, ele veio com uma outra ideia. Darwin, ele vem com a ideia baseada no que a gente chama de seleção natural, onde ele diz que o ambiente seleciona os mais adaptados. Nesse caso, o ambiente é um fator de seleção. O ambiente promove as mudanças que selecionam os indivíduos mais bem adaptados. A gente sabe, ora, que Lamarck e suas teorias não eram teorias válidas, porque a gente sabe que o indivíduo pode até fazer ali, durante a sua vida, mudanças, né, em membros corporais. Mas isso não vai, obviamente, ser passado ao descendente, tá, gente? São características que não são transmitidas, tá, geneticamente, hereditariamente, como ele pensava, certo? Então é óbvio que as teorias de Lamarck não são válidas. Mas a teoria de Lamarck, ela então chama atenção, porque ela tem mais validade, ela tem mais coerência e ela realmente é mais significativa.
Só que Darwin falava que o ambiente selecionava de uma coisa, os dois concordavam, né, gente? Que o ambiente era o fator evolutivo mais importante. Então, Darwin falava que o ambiente selecionava as características mais adaptadas para aquele indivíduo sobreviver ao ambiente. Mas a grande questão é, Darwin não sabia explicar por que o ambiente, fazendo essa seleção, mesmo assim, indivíduos diferentes continuavam a nascer. Mas que essa resposta, ela está na genética. E somente com o advento da genética que a teoria de Darwin ela pode ser atualizada, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente vai ter fatores que vão aumentar a variabilidade e que Darwin não conhecia. Primeiro fator que aumenta as diferenças entre os indivíduos, a variabilidade entre os indivíduos. Esse fator chama-se mutação. A mutação ela é aleatória. Essa mutação ela pode ser genética, ela pode ser cromossômica, pode ser uma deleção, pode ser uma inversão, pode ser uma translocação, pode ser uma adição. Ou seja, qualquer mudança no material genético é uma mutação. Beleza? Darwin, obviamente, não sabia o que era isso. E nós vamos aqui, na sequência, falar do segundo fator que gera essa variabilidade. E que Darwin não fazia ideia que existia, gente. E esse segundo fator está aqui. Estão reconhecendo? É o famoso crossing over. A permutação genética que acontece lá na meiose 1, na prófase 1, subfase Paquítenon, onde você tem um fenômeno absurdamente raro que aumenta a variabilidade genética das espécies, porque ele promove, olha só, gente, a troca de pedaços cromossômicos e, consequentemente, a troca de genes entre os indivíduos, gerando variabilidade gamética na espécie. Compreenderam? Então, além do fator genético, mutação, que é totalmente aleatória, eu tenho o fator genético recombinação gênica, que nada mais é, gente, do que aquele crossing over que aparece lá na prófase 1 no Paquítenon, certo? Tudo isso aumenta a variabilidade genética. E Darwin, como é que Darwin vai saber disso? É óbvio que ele não sabia. Então ele sabia que existiam fatores que geravam as mudanças, mas ele não sabia o que era, tá? Ele não sabia o que era. E foi somente aí que a teoria de Darwin, ela ficou então completa, digamos assim, atualizada, porque pegaram o fator genético e associaram ao fator evolutivo, que é a seleção natural, explicando e esclarecendo. Por quê? Porque mutação e recombinação aumenta a variabilidade genética. Por exemplo, olhem aqui o bico dessas aves. Olhem só, gente, o bico dessas aves. Vocês conseguem perceber que o bico dessas aves, ele possui dimensões diferentes? Aqui é um bico mais grossão, aqui é um bico mais fininho e longo. Você consegue perceber, então, a diferença? Pois é, quando os bicos são mais grossos e mais fortes, geralmente vão estar associados a quebrar sementes, quebrar alimentos que sejam muito duros. Quando o bico é fininho assim e longo, normalmente é para que ele consiga enfiar o bico ali na fresta da árvore e pegar uma larvinha lá de dentro, do buraquinho. Então perceba que cada ambiente é diferente do outro. E por isso que cada ambiente vai selecionar indivíduos mais adaptados a ele. Se botar essa ave de bico grandão em um local que tem larvas escondidas em buracos, essa ave vai morrer, porque ela não vai conseguir comer. Mas essa que tem um bico fininho, ela vai conseguir se alimentar, sobreviver, reproduzir e deixar descendentes. Compreenderam? Então, isso vai fazer com que somente essa ave sobreviva nesse ambiente.
Então, o que eu fiz com a variabilidade através da seleção? Eu diminuí a variabilidade. Então, a mutação e a recombinação gênica aumentam a variedade e a seleção natural diminui a variabilidade. Compreenderam? E é isso. E essa teoria nova, atualizada, ficou conhecida como teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, respondendo aqui a nossa questão letra B de bola. Então, se eu estivesse falando só de seleção natural, eu iria falar somente de Darwin. Mas, a partir do momento que você coloca genética, mutação e recombinação, aí já não é mais somente seleção natural, não é somente Darwin, já é teoria moderna da evolução. Então, quando ele coloca lá mutação, recombinação gênica promove variabilidade e ambiente promove adaptação, seleção natural, isso é teoria moderna, é teoria sintética da evolução. Pode marcar a letra B de bola. Beleza? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. A ovelha doméstica Ovis aris foi selecionada pelo ser humano por meio de cruzamentos em sequência através de hibridações. Atualmente, a ovelha doméstica não é capaz de gerar descendentes férteis com o muflão Ovis orientalis, que é uma das espécies ancestrais que lhe deu origem. A domesticação de espécies, tal como ocorreu com a ovelha doméstica no processo descrito, é classificada como um tipo de especiação, que ocorre em função de qual seleção? Pois é, gente. Quando a gente fala de especiação, a gente está falando, gente, de geração de novas espécies, certo? E quando a gente fala de especiação para geração de novas espécies, um detalhe chama atenção. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala de especiação, a gente fala, veja bem, no processo de especiação chamado alopatria, que é o processo de especiação, gente, mais comum, a gente tem, normalmente, vários indivíduos em uma localidade, acontece o que a gente chama de isolamento geográfico, e esse isolamento geográfico, ele é seguido de um isolamento reprodutivo, certo? Resultando em novas espécies. Só que o que rolou aqui? Veja só, o meu ancestral lobo, aí eu tenho isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, gerando duas novas espécies. Essa derivação a gente chama de alopatria. Só que o enunciado da questão, veja bem, ele diz que a domesticação foi por meio da seleção feita pelo ser humano. Então, o ser humano meteu o dedinho dele lá. E ele fez a domesticação de espécies e ele promoveu o processo da especiação. Ou seja, o ser humano interferiu no processo. Então, não é seleção natural, é seleção artificial. E como você pode ver, o ser humano não sabe muito bem fazer esse processo evolutivo. Então, letra D de dado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Falamos sobre evolução. Acompanhe nas redes sociais o Preveste UEA. Até a próxima aula. Tchau, galera.